Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Hoje nós vamos chegar ao final deste capítulo, lendo o final da história de Jairo com Jesus, sobre a sua filha que estava enferma e o que Deus fez naquele lugar. Então, Marcos 5, do versículo 35 ao 43. Marcos 5, do 35 ao 43. A palavra de Deus nos diz o seguinte: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida e pedimos, Pai, que o teu Espírito que inspirou ilumine nossos corações, de tal maneira que ela encontre morada em nossa vida, trabalhando no coração de cada um aquilo que tem que ser trabalhado, Pai. O Senhor sabe nossas necessidades, nossas lutas, nossos pecados, nossos medos, nossas inseguranças, as nossas dúvidas, Senhor. E o Senhor tem poder para, através da palavra lida, do discurso que será proferido, trazer vida, transformação e correção a cada um aqui. Por isso eu te peço, Pai, me usa esse momento para edificar, consolar e exortar a tua igreja e que nós sejamos edificados nesse momento pela palavra do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa aqui é uma história que ela é a continuação do que vimos semana passada. Alguns, depois do último sermão, vieram até perguntar para mim: pastor, mas e a menina? E a filha do Jairo? Aí eu já falei: ó, fica esperto que no próximo episódio a gente continua. E chegamos nele. Na última mensagem, que nós vimos do versículo 21 desse mesmo capítulo até o 34, nós vimos o começo da história da filha de Jairo. E é importante que agora, ao chegar ao final da história, você rememore tudo aquilo que foi dito, pelo menos o essencial para o andamento da história, para entender o que está acontecendo. Então, lá no versículo 21, a gente viu que Jairo, um líder da sinagoga, um homem conhecido naquela região, um homem que era um dos líderes judeus, ele veio até Jesus na frente da multidão e se prostrou diante dele. Naquele momento, deixando de lado o status, a opinião dos outros sobre ele como um líder judeu, para agora se render àquele novo rabino que tantos odiavam e agora fazendo dele o seu Senhor. Então, naquele momento, Jairo se lança aos pés de Cristo e implora continuamente: Jesus, tem misericórdia da minha filhinha. Ela está morrendo. Vem, coloca as mãos sobre ela e ela será salva. Por favor, Jesus, vem com ela. E diz que ele insistia. E Jesus, naquele momento de pronto, consente e vai com ele. E nós vimos na semana passada que a multidão, ao invés de orar e talvez incentivar, respeitar aquele momento, não estavam nem aí para nada disso. A multidão acompanhou Jesus de tal maneira que impedia ele de andar na velocidade que precisava. Naquele momento, Jesus tentava chegar na casa de Jairo, Jairo sabia que sua filha estava morrendo e a multidão ficava apertando Jesus, tentando encostar, pedir um milagre, ter a sua necessidade sanada de alguma forma. Mas a multidão não respeitava Jesus e muito menos Jairo, que estava numa situação crítica. É como se uma ambulância estivesse buzinando e com a sirene ativada e as pessoas estão lá com o seu carro parado, mexendo no celular, olhando para a janela e não respeitando a urgência do momento. E no meio de tudo aquilo que estava acontecendo, uma mulher aparece no meio da multidão, uma mulher com sangramento já há 12 anos, e ela tem uma luta de fé interna e externa, vai por detrás, toca em Cristo, e aí Jesus para. No meio daquela pressa para chegar na casa de Jairo e cuidar da filha, Jesus parou, e então ele trata da vida daquela mulher, confirmando a fé dela, dando uma nova identidade, uma nova esperança e um novo futuro. E no meio daquele alvoroço todo que aconteceu, a nossa história agora continua. Então agora, no versículo 35, como lemos agora há pouco, nós contamos a continuação imediata. O texto diz: falava ele ainda. O quê?
as palavras do versículo 34. E ele diz para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus mal terminou de falar e de cuidar daquela mulher, e veio um grupo. Um grupo que tinha uma notícia terrível para contar. A notícia de que a filha querida de Jairo, que nós não sabemos o nome, mas sabemos que era uma menina de 12 anos, ela agora estava morta. E eles não vêm apenas com aquela desejo de consolar, mas ele vem até com um tom meio severo. Olha o que eles dizem para ele. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, para o Jairo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? E a gente tem que ler essas narrativas, essas falas com uma certa calma, tentar pensar a cabeça do personagem naquilo que a gente consegue imaginar. Imagine você, líder de uma sinagoga. Você abre mão da sua fama, prestígio, da opinião pública para então se render a Cristo, porque Ele é o único que pode cuidar da sua filha. Então você abre mão de tudo. Passa aquela vergonha, da opinião de talvez de alguns, pública, de se render a Ele. Então você leva Jesus talvez pela mão, falando: mestre, é por aqui, vamos logo para minha casa, e tenta a todo custo chegar. No meio daquele caminho chega uma mulher, e Jesus para de caminhar para cuidar da mulher, porque Ele sempre cuida de quem precisa, e naquela hora vem um grupo e fala: Jairo, já deu. Sua filha já morreu, cara. Para de atrapalhar o mestre. Não tem por que mais ficar procurando Jesus. Já era, a morte veio e a morte sentenciou. A sua filha está morta. Para de incomodar Jesus. E parece que essa fala aqui, quando eles chamam Jesus de mestre, que eles também, assim como Jairo, estavam começando a entender quem Jesus era. Ele não era apenas um rabino qualquer, ele era o mestre, aquele que veio cumprir a profecia e quem Jairo se entregou. E na cabeça daquelas pessoas, Jesus era limitado pela morte. Por isso eles veem a situação, a menina dando seu último sopro de vida, e eles falam: agora a gente tem que contar para o Jairo quanto antes, ele está atrapalhando Jesus. Então eles vão rápido, enquanto falam: olha, Jairo, já era. Não adianta mais. Jesus não serve mais para agora. Até uns 20 minutos atrás, Jesus seria útil. Agora que a morte foi estabelecida, não tem mais o que fazer. Pare de atrapalhar o mestre. E nessa hora, talvez, se nós estivéssemos naquele lugar, fôssemos o próprio Jairo, imagine como ficaria seu coração. Receber uma notícia ruim já é terrível por si só. Imagina aquele baque, aquele soco no estômago de saber que a sua filha, por quem você abriu mão da sua reputação, de tudo que você tinha, porque você correu e agora volta correndo, pedindo e a solução vem com você, Jesus, e você morre na praia. A sua menininha morreu. Imagina a crise interna de Jairo naquele momento. Toda a expectativa que ele criou sendo minguada. E nessa hora, tão imediatamente, tão abruptamente como aquelas pessoas falaram, Jesus fala. E é com essa história de hoje, eu quero mostrar para vocês como que Jesus lida com esses desafios de Jairo. E como ele lida com os desafios que nós enfrentamos como crentes nesse mundo. A primeira maneira como Jesus lidou com esse desafio, aqui no versículo 35 a 37, é ele lidando com essas más notícias. As pessoas vieram de pronto jogar um balde de água fria em Jairo, destruindo suas esperanças. E naquele mesmo instante, versículo 36 nos diz: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ele ouviu, ele entendeu, mas ele não levou a sério. Por quê? Porque ele tinha algo para dizer para Jairo. Sem acudir a tais palavras, ele disse ao Jairo: não tenha medo, creia somente. E talvez aqueles homens poderiam falar: Jesus, você não entendeu, a menina morreu, já era, fim. Nós já vimos o Senhor curar pessoas enfermas, já vimos o Senhor expulsar demônios, já vimos o Senhor acalmar tempestade, que os discípulos falaram que você fez isso, mas Jesus, a morte, ninguém pode vencer. Não adianta, Jesus, eu sei que é sua boa intenção, eu sei do seu carinho, você é um mestre e tudo mais, mas já deu, não adianta mais. E naquela hora, quando a má notícia vem, Jesus vem com uma boa notícia. E essa boa notícia não é tão fácil de aceitar. A gente lê isso aqui, talvez de maneira rápida, e pensa: oh, que coisa boa. Mas pense você com Jairo. Primeiro vem aquele turbilhão destruindo você. E agora Jesus coloca a mão no seu ombro e fala: Jairo, não tenha medo. Não tenha medo. Tenha fé. Não é fácil. Uma coisa é o pessoal que trabalha, está próximo da sua casa e te conhece muito bem falar: sua filha morreu. Outra coisa é um homem que você agora acabou de se render a ele e falar: não tenha medo, tenha fé. É um desafio. E esse texto nos mostra um aspecto muito importante sobre a nossa fé, que a gente não pode esquecer de forma alguma. A fé não é somente para momentos tranquilos, é também. Mas a fé também é para momentos de luta. Do que adianta a gente falar que tem fé se na hora da aprovação, do desafio, da enfermidade, do diagnóstico, do laudo, do que for, a gente desmoronar? Do que adianta falar que nós temos fé quando tudo vai bem, quando estamos aqui de mãos erguidas adorando o nosso Deus?
Do que adianta ter fé nesse momento? Para muitas coisas. Para expressar adoração sincera, para se entregar a Deus. Mas perceba, esse momento que é importante e no qual a fé é útil, é apenas um aspecto da nossa vida, um retrato, um recorte, um shorts da nossa vida. A nossa vida ela é muito mais do que isso. A nossa vida ela é conduzida em muito mais cores do que apenas as cores coloridas desse momento. Tem momentos da nossa vida onde as cores são cinzas, são escuras, são frias e são sem vida. E nessa hora, quando o diagnóstico chega, a notícia chega, mas a notícia aparece na nossa porta falando, já era, acabou, é nessa hora que a nossa fé tem que ser fortalecida. Naquela hora, Jesus falou para Jairo, Jairo, eu sei que você vai ter medo. Eu sei que isso vai te assustar. Jesus conhece muito bem a nossa estrutura. O Salmo 103 fala que Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que coisas como essa derrubam, destroem a gente completamente. E Jesus, conhecendo a natureza humana como ninguém, Ele olha para o Jairo no fundo dos olhos e fala, não tenha medo. Se fosse só isso, seria um pedido louco da parte de Cristo. Porque como você não tem medo, sabendo que sua filha morreu? Como que você não teria medo numa situação como essa? Não dá para simplesmente não ter medo. Jesus ele combate o medo com fé. Nesse sentido, nós não podemos entrar em uma posição de neutralidade, na qual, talvez alguns aqui até gostem, já tenham ouvido falar do estoicismo. Já ouviu falar da filosofia dos estoicos, do Marco Aurélio, as meditações, da resiliência, de você superar os desafios, ser uma rocha inabalável? Muitos hoje têm sucumbido a essa filosofia como se fosse uma maneira de ser forte, guerreiro, superar os desafios. Em alguma medida, tem algumas verdades ali. Nós sabemos que toda verdade é verdade de Deus. Mas essa filosofia estoica, a filosofia estoica, ela não resolve o problema do homem, porque ela leva você a tentar suportar a enfermidade, suportar as dores, suportar os desafios, transcendendo, ficando acima dessas coisas. Por exemplo, aquilo que eu não posso mudar, eu também não vou me estressar, porque afinal de contas não posso fazer nada, então simplesmente aceito. Isso é filosofia estoica. E muitos de nós usamos isso. Eu mesmo utilizo isso sem perceber na minha vida. Mas a gente tem que tomar cuidado porque essa filosofia estoica, ela nos leva a uma visão na qual você vence os baques da vida ou com apatia, eu não vou me deixar abalar, eu vou aguentar firme, eu vou ser forte. Só um adendo. Se tem uma frase que eu abomino quando eu vou em um velório, em um ofiço fúnebre, é a gente fala assim, fica firme, seja forte. Que tipo de conselho é esse? É naquela hora que a gente tem que desabar de chorar mesmo. E tem gente que até tem problema no luto de não conseguir expressar as emoções, porque alguém vem lá e fala, tem que ser firme agora, tem que ser forte agora. Não tem não. Não tem não. Quando vem o luto, quando vem a dor, quando vem o choro, a gente tem que se entregar a Deus chorando. Não é errado expressar nossas emoções quando o baque, as dores da vida vêm. Não é errado chorar se você é cristão ou ficar triste com o diagnóstico. Não é errado fazer isso. O que é errado é você encarar isso com falta de fé. O que é errado é você encarar os baques da vida como um estoico, querendo ou superar ou fingir que não te alcançou, sendo forte e resiliente. Nós não podemos encarar a dor e o sofrimento assim. Nós devemos encarar a dor, o sofrimento, o medo da morte, do que for, com fé. Você não pode apenas não fazer nada. Não fazer nada é compactuar com aquele erro nesse momento. O que o cristão tem que fazer quando o medo vem é combater o medo com fé. Se você puder, abra comigo no Salmo 56. Essa fala de Jesus reverbera claramente a oração desse salmo. Salmo de número 56, versículo 3. Se você tem sofrido com medos, ansiedades, esse salmo aqui tem que ser o seu salmo de cabeceira por um tempo. Esse salmo é maravilhoso. Nesse aqui, Davi está passando por vários apuros. Ele está preso lá na Filístia, na terra dos inimigos, feito de prisioneiro de guerra, e para não morrer, ele se fingia de maluco, babava, ele se fingia de completamente lunático naquele momento. Então, Davi, o grande herói, se passava por maluco para escapar de alguma forma da morte. Ele estava com medo. A qualquer instante, o rei da Filístia podia falar, esse Davi aí está de teatrinho com a nossa cara, mata ele! A qualquer instante. Então, Davi vivia em constante medo. Na hora de dormir, ele dormia quieto, chorava quieto, ficava escondido, porque era a única maneira naquele momento ele escapar do rei Saul. Então, Davi se coloca numa situação terrível, humilhante, assustadora, e lá no meio do medo constante por dias e dias, ele fazia essa oração. Eu vou ler do versículo 1 ao 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me, me matar, e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. E agora preste atenção no versículo 3, grife ele se você puder na sua Bíblia. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Davi, no restante do salmo, ele continua falando da dor e da confiança, da dor e da confiança. Mas o ponto de Davi aqui é o seguinte, quando o medo vem, eu não posso ser passivo diante do medo. Eu não posso simplesmente me entregar ao medo.
O medo vai me assustar. O meu corpo, fisiologicamente, vai reagir ao medo, liberando adrenalina, outros hormônios, para a gente lidar com a situação. Isso está fora da nossa capacidade de controlar. Mas o que nós podemos e devemos controlar é a nossa reação ao medo e à ansiedade. Naquele momento, Jesus vê a situação, vê Jairo, conhece o que vai acontecer com Jairo e fala: Jairo, não tenha medo, mas tenha fé. Por isso, se você está enfrentando situações difíceis na sua vida, de enfermidade, medo do futuro, medo da morte, problemas na família, o que for, o nosso Deus é suficiente. Só que Ele não vai te conduzir dali para fora daquele problema de uma maneira necessariamente tranquila. Com aquele mar tranquilo que a gente viu 2 capítulos atrás. Por vezes, Deus vai te conduzir no meio da luta e da sofrimento com a batalha da fé. E naquela hora, você tem que se agarrar com firmeza a tudo aquilo que você já recebeu e viu da parte do Senhor. Pense no caso do Jairo. Jairo aqui, ele acabou de ver um milagre na frente dele. A cura da mulher do fluxo de sangue de 12 anos. Aquela mulher que talvez à primeira vista parecia um empecilho para Jesus chegar na casa dele rápido, naquele momento, a vida daquela mulher se tornou um testemunho do que Jesus pode fazer. Então Jairo agora viu Jesus curando na frente dele. E não mais como ele pediu. Se você prestou atenção no pedido de Jairo, ele pediu que Jesus impusesse as mãos e curasse a sua filha. O que é correto, Jesus fazia dessa forma. Mas agora Jesus acabou de curar com um fiapo da sua roupa. Pense o quanto isso não fortaleceu o coração de Jairo antes da má notícia chegar. Ele olhou para aquilo e falou: uau, esse Jesus é muito melhor do que eu imaginava. Ele nem precisou impor as mãos e já curou aquela mulher completamente sem nem saber quem era ela. A minha filha está feita, está salva, não tem nada que possa impedir aquela menina de ser curada. E vem a má notícia. E às vezes a gente vive nesse mundo no qual a gente vê coisas maravilhosas acontecendo na vida dos outros e chega na nossa vida e dá tudo errado. Você vê pessoas orando pelo emprego, por recuperação, por saúde, por um monte de coisa. E Deus dá. Aí você olha para a sua vida e não veio. Qual que é a tentação nesse momento? Se entregar à incredulidade. Pensar que Deus não te ama. Ou algo assim do tipo. Mas esse texto mostra, quando você vê um milagre que não acontece na sua vida, quando você vê uma notícia ruim chegando, quando tudo desaba ao seu redor, o que Jesus fala para cada um de nós: não tenha medo, tenha fé. Por isso, para a gente fechar essa primeira parte aqui do texto, a gente olhar o que Jesus vai fazer, preste atenção no seguinte: o seu bom pastor, aquele que deu a vida por você numa cruz e que te ama com um amor que custou a própria vida dele, quando você, filho dele, passar por essa luta, que seja ela qual for, só Jesus conhece a profundidade da sua dor, ele vai te falar. Ele está te falando agora: não tenha medo, tenha fé. Você pode falar: mas Jesus, eu não consigo, está muito difícil. Se esse é o caso, você tem pessoas ao seu redor, literalmente agora, que podem te ajudar nisso. Seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, um colega aqui na igreja, um parente aqui na igreja, um irmão na fé. Nós podemos ter pessoas perto de nós que vão ser a boca de Jesus no nosso momento de sofrimento. E naquela hora vão falar: não tenha medo, tenha fé. Não pense que Deus abandonou você, não pense que Deus não te ama. Lembre, Ele ama e morreu na cruz por cada um de nós. Por isso não há nada nessa vida que desprove o amor que Ele te aprovou da forma mais suprema na cruz. Lembre aquele que está ao seu redor da alegria, da bênção que há nesse Deus, para que a pessoa não desmorone na fé. E se você está sofrendo e não consegue vencer a batalha sozinho, e muitas vezes você não vai conseguir nessa hora, Jairo não conseguiria, Jesus, ou um filho de Deus, vai estar do seu lado. Procure ajuda nessa hora, para que a sua fé seja reanimada. Nós não podemos deixar a nossa fé só para momentos tranquilos. Nós temos que aprender a lidar com ela quando o sofrimento vem e bate à nossa porta. Mas a história vai continuar agora, com a transição aqui no versículo 37, quando Jesus agora deixa a multidão para trás, boa parte dos seus discípulos para trás, e segue apenas com Jairo, Pedro, Tiago e João para a casa desse homem. Então Jesus fala: não temas, e ele continua andando. Jesus tem uma fé, é estranho de falar de Jesus ter fé, né? Mas ele exercia a fé também sendo homem. Jesus tinha uma fé tão grande do poder do Deus que capacitava ele, que estava nele e que ele mesmo era, que naquele momento ele fala: não tenha medo, tenha fé, e ele continua andando. É aquela coisa que a gente fala, a gente ora pedindo para que Deus faça algo, a gente esperando que faça. Jesus fala: não tenha medo, tenha fé, e ele continua andando para casa. Ele não fala assim: Jairo, tenha fé, vai que. Não, tenha fé, eu vou junto, vamos lá. E o versículo 38 até o versículo 40, a gente vai encontrar agora a maneira como Jesus lida com a incredulidade. Primeiro com as más notícias, agora com a incredulidade. Então Jesus chega lá, e o texto nos diz, versículo 38 a 40. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele.
Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e então entrou onde estava. Nesse momento, Jesus chegou até a casa porque ele tinha fé do que Deus faria. Quando ele chega lá, tem um grupo de pessoas esperando Jesus, que alguns chamam de carpideiras, né? Não tem que utiliza tanto aqui em São Paulo, né? No interior até tem ainda, né? Então, as carpideiras, naquela época, eram pessoas que eram contratadas. Elas vinham até sua casa vestidas com a roupa própria do luto. Então, elas vinham com, como seria hoje, roupas pretas e tudo mais. Chegavam na casa onde havia o velório, o luto, e elas eram profissionais do choro. Profissionais do choro. Então, alguns aqui, no caso, traziam até uma flauta, segundo o Evangelho de Mateus, e tocavam músicas tristes. As mulheres e os homens choravam copiosamente, eram grandes atores. Para quê? Já parou para pensar nisso? É justamente para que a família se sinta livre para chorar também. Eles vão para lá e fazem aquele teatro do sofrimento, com música, com choro e tudo mais, para que a pessoa que está em luto não tenha vergonha de se expressar, não tenha vergonha de chorar, não tenha vergonha de se entregar naquele momento ao sofrimento que está passando. Então aquelas pessoas bem intencionadas serviam para isso. Era um teatro para elas, com o tempo você fica no automático, mas servia para ajudar a pessoa a chorar, a se soltar naquele momento de luto. E naquela hora que Jesus chega, a casa está cheia desse teatro da morte, Jesus chega com uma boa notícia. E nessa boa notícia, o versículo 39 nos diz que ele falou o seguinte: por que vocês estão em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Se a fé fosse aquilo que habitava fortemente o coração de cada uma daquelas carpideiras, daqueles carpideiros, se a fé fosse aquilo que habitava o coração da mãe de Jairo, da esposa de Jairo, a mãe da menina, e dos que estavam presentes, talvez familiares, a reação seria: é verdade, vamos confiar. O que o Senhor vai fazer? Mas não foi o que aconteceu. Na hora que Jesus chega, os profissionais do luto começam a rir. Pensa no absurdo dessa cena. Pessoas que eram especializadas em fazer o choro mais convincente, profundo e doloroso, profissionais do choro, começam a rir. Porque Jesus fala uma coisa como essa. O versículo 40 diz: e riram-se dele. Simples assim. O ponto aqui, meus irmãos, é que Jesus chega com uma boa notícia. Só que muitas vezes a gente não está com o coração preparado para receber a notícia que Ele quer nos dar. Porque o nosso coração se adequou à falta de fé, se adequou à incredulidade, ao materialismo, que alguns até chamam de materialismo filosófico, que existe nesse mundo. A visão de que tudo que existe nesse mundo é aquilo que é material, que eu posso ver, provar em laboratório, aquilo que eu posso, por meio de cálculos, estatísticas e previsões, imaginar que vai acontecer. Jesus, quando chega e diz essas palavras, perguntando: por que vocês estáis alvoroço e tristes? A criança não está morta, mas dorme. Ele está trazendo aqui uma afirmação poderosa. Quando Jesus faz essa pergunta, ele está perguntando para pessoas que sabiam para quem Jairo tinha ido perguntar. Eu não sei se você pensou um pouco nisso, mas quando Jairo saiu de casa, imagina, a sua filha está morrendo, você está com sua esposa aflita, os familiares, todo mundo ali preocupado com o que está acontecendo, talvez já os carpideiros ali perto para fazer o seu trabalho. E aí Jairo fala: esposa, seguinte, eu vou até Jesus. Aguenta firme, eu vou voltar o quanto antes, eu vou falar com Jesus, ele vai fazer alguma coisa aqui. E Jairo está correndo. Que tipo de pai abandonaria sua filha morrendo? Somente um pai desesperado que achou a solução para o seu problema. Então Jairo sai correndo para encontrar Jesus, a mãe fica lá com a família e começam a organizar tudo, a menina morre, eles começam todo o ritual lá, e Jesus chega agora com Jairo. E nessa hora, quando ele chega, a reação deles é tristeza. Mas pare para pensar, Jairo foi procurar quem? Jesus. Para fazer o quê? Curar a menina. Quando Jesus chega, a reação deles é de tristeza? A fé deles era condicional, de novo, ao que os olhos podem ver. Enquanto a menina estava viva, Jesus seria ótimo. Pode vir, Jesus, vem, faz o que você tem que fazer aqui, mostra o seu poder. Agora que morreu Jesus, não adianta, você não é mais útil, você não serve mais para mim, porque passou daquilo que eu espero que você pode fazer. Aqueles que talvez até aquele momento estavam esperando Jesus chegar para curar, agora que a menina morre, dão risada da cara de Jesus. Porque Jesus fala uma verdade poderosa. Ele diz: a criança não está morta, mas dorme. E aqui a criança estava morta de fato, tá? Alguns vão falar: não, é porque a criança estava em coma ou algo do tipo. Os profissionais da morte teriam certeza de que ela não está. Iam olhar a respiração, a pulsação. Existia medicina na época. Eles sabiam que a menina estava morta. Então por que Jesus fala isso? Será que Jesus está em negação? Será que ele está equivocado sobre a situação da menina? De forma alguma. Naquele momento, ele fala de uma maneira poderosa, remetendo a várias passagens do Antigo Testamento, que tratam a morte como sono. E aqui um adendo, talvez para você que caminhou pela igreja adventista ou tem sido influenciado por alguma ideia de lá.
Nós não cremos, diferente de outras vertentes do cristianismo, no sono da alma. Nós não acreditamos que quando uma pessoa morre, ela fica inconsciente até o último dia, ou que ela fica dormindo literalmente um sono da alma e ela não sabe do que acontece. Nós não cremos nisso, porque Jesus, toda vez que ele fala sobre a ressurreição, ele fala sobre algo que vai continuar, uma vida que continua além da morte. O ladrão na cruz é dito: hoje mesmo você estará comigo no paraíso, e não no sono da morte. Nós não acreditamos em um sono da alma. Aqui o que Jesus fala é remeter a ideia do sono como algo temporário. Esse que é o ponto da ideia de dormir. Quando Paulo fala sobre o sono dos mortos, quando Jesus fala do sono dos mortos, ele não fala de um estado de inconsciência. Ele está falando de um estado temporário. Essa é a ideia do sono, porque quando você dorme, você acorda. O sono é um estado no qual você está parado, você está descansando, você está inerte, você não reage. Mas ele acaba quando você abre os olhos e se levanta. Então, quando os profetas do Antigo Testamento falam que aqueles que estavam dormindo se levantarão, aqueles que estavam na sepultura se levantarão, eles remetem justamente a essa ideia que Jesus está falando. A menina não está morta definitivamente, ela está dormindo. Ela tem um futuro pela frente. Se ela dorme, ela vai acordar. Se ela fechou o olho, ela vai abrir. E é com base nessa convicção de fé, com base nas profecias do Antigo Testamento sobre ressurreição dos mortos, que Jesus fala: ela não está morta, ela vai abrir os olhos, ela está apenas dormindo. E é por causa disso que as pessoas riem. Jairo era o quê? Líder da sinagoga. Jairo conhecia as profecias de Daniel, de Isaías, de vários outros profetas sobre a ressurreição dos mortos. Mas perceba o gap, o vão que existe entre o que a gente sabe e acredita e o que a gente aplica na prática. Jairo e os seus ali, que eram o grupo mais alto estirpe da sinagoga, conheciam bem as profecias. Eles passaram pela classe de catecúmenos, professaram a sua fé, sabiam muito bem os pontos doutrinários centrais do judaísmo, mas na hora do vamos ver, quando Jesus fala, ela não morreu, mas está dormindo, deram risada. Possivelmente o Jairo não riu, ele estava lutando na fé, mas os que estavam lá começaram a rir. Os profissionais do luto quebraram o decoro, quebraram o momento e começaram a dar risada do autor da vida, porque eles não conseguiam conceber que aquelas profecias todas poderiam se cumprir agora. E por vezes a gente age da mesma forma. A gente desenvolveu na nossa própria vida um materialismo cristão, que é uma das piores aberrações que alguém pode conceber, mas que é extremamente comum. O que é o materialismo cristão? É você olhar para a vida, para o mundo que te cerca, apenas com esses olhos. Eu tenho falado bastante disso nas últimas mensagens, que se você prestar atenção, você vai entender onde eu quero chegar. Quando você olha para o mundo, você tem algumas coisas que te fomentam e fortalecem a sua visão dele. Por exemplo, nós temos a lei da gravidade. Se você pegar qualquer objeto e soltar, a gente sabe que cai, porque existe uma lei que foi comprovada, foi provada, foi testada, tem teste de causa de falibilidade, tem tudo para provar que é uma lei verdadeira. E cremos na lei da gravidade. Ponto. Você vive de acordo com essa lei. Você não vai pular esperando sair voando. Certo? Espero que ninguém aqui faça isso. Ainda mais de um lugar alto. Mas por saber do que acontece, nós temos padrões do que a realidade é e como ela funciona, nós agimos dessa forma. Você faz isso no automático. Você aperta o botão do seu celular para ele desbloquear, porque você espera que ele desbloqueie. Quando não acontece, você fica frustrado, fica irritado. Quando você liga a válvula do gás, o gás sai e você acende. Então você espera que coisas aconteçam porque você sabe como as coisas funcionam. O problema do materialismo cristão é que você vai olhar para esse mundo igual um ateu olha. Como se tudo que existisse é matéria, aquilo que pode ser calculado, provado, esperado, e é isso. A Bíblia não nos chama para isso. A Bíblia chama a gente para um sobrenaturalismo. Nós devemos olhar para o mundo com olhos sobrenaturais. Eu estava dando aula hoje pela manhã sobre os anjos para os adolescentes, falando sobre os serafins, querubins, arcanjo, anjo, como isso funciona e tudo mais. E a gente nem lembra mais disso como adulto. A gente trata anjo como se fosse aquela historinha de conto de fadas para crianças. O mundo é muito mais sobrenatural do que a gente imagina. Tem coisas invisíveis acontecendo aqui nesse lugar, nesse instante, que a gente não consegue nem imaginar. Paulo fala na carta aos Coríntios que os anjos assistem à congregação dos santos. Aqui nesse lugar tem anjos. Está vendo algum? Se você ver, depois me fala como eles são. Eu morro de curiosidade. Mas eu nunca vi um anjo, pelo menos não naquele estado. Talvez materialmente a gente viu sem saber. Mas tem anjos aqui, ouvindo essa mensagem, vendo como você se porta. Eles estão aqui, por isso que Paulo fala que a gente tem que ter respeito no culto, porque os anjos estão vendo. Tem que fazer tudo com ordem e decência, porque os anjos estão vendo, e são muito importantes. Os anjos estão aqui, cuidando da gente, impedindo que demônios, anjos malignos, ou seja o que for, tenham que atrapalhar esse momento. Os anjos estão aqui. Existe algo muito mais sobrenatural. Agora você está exercendo fé, ao ouvir palavras que eu
um jovem de 30 anos, estou aqui falando para você e você está ouvindo e acreditando e processando e rebatendo com a sua cabeça, não é bem assim, mas olha, eu nunca pensei nisso, isso aqui eu não sabia, isso aqui eu sabia. Você está fazendo processos que não são mapeáveis cientificamente, são processos que acontecem no coração. O mundo é muito mais sobrenatural. Nesse momento, talvez, ouvindo essa palavra, você tem tido o seu coração fortalecido de uma maneira que a racionalidade humana não pode expressar. Por quê? Você está sendo fortalecido no seu espírito, na sua alma, na sua fé. Tem coisas sobrenaturais acontecendo, meus irmãos. E naquela hora, Jesus fala uma verdade bíblica. A morte ela é temporária. E o que as pessoas fazem? Riem. Por que judeu já viu alguém ressuscitar? Vocês sabiam que tem, né? Lá no Antigo Testamento, Elias e Eliseu ressuscitaram crianças. Igual Jesus vai fazer agora. Mas eles sabiam da história. Mas não acreditavam que Deus podia fazer aquilo de novo. Eles acreditavam no Elias e no Eliseu, igual a gente acredita hoje. Um personagem lá do passado das histórias que a gente conta para criança. Mas na hora do vamos ver, será que Deus pode usar alguém aqui como Elias e Eliseu para ressuscitar alguém? Difícil, né? Aí, pastor, aí você forçou a barra, né? Ressuscitar? Pois é, Jesus foi fazer isso. E ele fala que a gente vai fazer coisas maiores do que ele fez. Será que Deus não pode usar você para ressuscitar alguém um dia? Por quantos mortos você já orou? Não é orar pelos mortos, é orar para que Deus ressuscite o morto. Por quantos você já orou pedindo ressurreição? É também estranho, porque nunca viu ninguém ressuscitar, né? Ninguém ora por isso. Mas Deus não pode fazer isso? Ele não pode ressuscitar uma criança que foi acidentada num trânsito? Ele não pode ressuscitar um bebê na barriga de uma mãe? Ele não pode fazer coisas que a gente não imagina, que pode fazer através de nós, com oração e confiança em Deus? Claro que pode. Nós não podemos pautar a nossa fé pelos olhos, e sim pelo todo da revelação. O que a gente vê e o que a gente não vê, mas crê pela palavra. E dito isso, Jesus então ele chega no quarto. Ele leva a mãe, o pai da menina e os 3 discípulos para dentro. E agora a gente vai ver no final da nossa história aqui como Jesus lida com a morte. Ele lida com as más notícias, ele lida com a incredulidade, esse materialismo terrível que assonda nossos corações, e agora ele vai lidar com a morte da menina. Versículo 41. Ele chegou no quarto, fechou a porta, só aquele grupo de 6 pessoas, e tomando a menina pelas mãos, disse, Talitá cum, que é uma expressão em hebraico que o autor não fez questão nenhuma de traduzir, que significa, menininha, hora de acordar. Levanta, minha filha, está na hora de acordar. É uma expressão muito carinhosa. É interessante porque quem viu essa história acontecer foi o Pedro. O Pedro, como a gente já viu nos estudos do grupo familiar, foi aquele que falou para Marcos as histórias de Cristo, porque Marcos não viu com os olhos isso aqui acontecendo. Nesse caso só tinha Pedro, Tiago, João, a mãe e o pai Jesus. Então como que essa palavra foi guardada? Porque Pedro foi tão impactado por aquelas palavras que Jesus disse em hebraico, que ele guardou e não fez questão nenhuma de traduzir. A gente sabe por meio das pesquisas que Jesus falava aramaico no dia a dia, lá em Jerusalém, na Galileia, por onde ele ia. Naquela época as pessoas sabiam vários idiomas, e o idioma comum de Jesus era o aramaico. Mas o Novo Testamento é escrito em grego. Para quê? Para que a mensagem se difundisse, é como se fosse o inglês de hoje, a linguagem mais popular. Mas mesmo fazendo uma linguagem popular, o autor fez questão de guardar a palavra original. Porque para Pedro, que foi tão marcante, é uma palavra muito carinhosa que Jesus demonstra aqui. Quando ele pega a menina pelas mãos, o toque já demonstra carinho. Ele pega a menininha pelas mãos e fala, menininha, bom dia, está na hora de acordar, levanta. Essa era uma fala que os pais diziam para as crianças. Não é tipo, menina, eu te ordeno, levanta-te, como está na tradução, como se fosse algo bem arcaico e duro. Mas é como se o pai falasse assim, ô filha, está na hora de acordar, você vai se atrasar para a escola, vamos, levanta. E isso mostra o tamanho do carinho de Jesus. Ele trata aquela menina como se fosse a própria filha dele. Pega a menininha pelas mãos e fala, menininha, vamos, está na hora, acorda, você vai se atrasar. E naquele mesmo instante, o texto nos diz, imediatamente, versículo 42, a menina se levantou e pôs-se a andar. Pois tinha 12 anos, por isso que ela saiu andando. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Então a menina ressuscita de fato, tanto que ela anda e come. Jesus utiliza a comida e o andar da menina para garantir, ela não é um fantasma, não é uma ilusão, porque se a menina comeu para algum lugar, vai a comida depois, então ela comeu. É aquele corpo, aquela realidade da ressurreição é real. A menina de fato levantou, ela come como uma boa adolescente de 12 anos comeria, uma pratada logo que acordasse, e depois disso também saiu andando pela casa. É isso que Jesus fez. E perceba a progressão. Jairo falou, se você impuser as mãos, ela será curada. Jesus depois, com o fiapo da roupa, cura aquela mulher sem nem saber quem era. Agora, quando ele chega, ele segura nas mãos e não cura, ressuscita com uma palavra da sua boca. Menina, levanta. Com uma frase curtinha, Talitá cum, a menina levantou.
Com uma palavra curta, Jesus vence a morte, definitivamente. E isso é algo inspirador para nós. Porque, primeiro, mostra o carinho de Jesus pela menina. Mostra o carinho de Jesus, aqui de novo um adendo, pelas crianças de forma geral. Falei um pouco disso pela manhã. Jesus ama as crianças. Ele se importa com os pequeninos. Mateus, no seu capítulo 18, fala que Deus coloca os seus anjos para vigiar os pequeninos. E se alguém fizer mal para alguma criança, os anjos estão vendo e Deus vai ser o primeiro a saber. Pode ser que a polícia não te pegue, mas Deus vai te pegar. E ele fala um pouquinho antes que era melhor você ter amarrado uma pedra de moinho desse tamanho no seu pescoço e jogado num rio, do que fazer mal para uma criança. Deus vê o que é feito contra as criancinhas. Abuso, violência, maus tratos, ele vê tudo. E Jesus se importa com as crianças. E aquela menininha ele trata com a própria filha. Filhinha, está na hora de você acordar. Levanta. E esse carinho de Jesus é demonstrado na frente do pai e da mãe. Que talvez, naquela luta de ter fé ou não ter fé, ficariam imaginando, talvez como a gente pensaria: ô Jesus, não faz isso não. Vai que ela não levanta. Não fala, não dá uma ordem, não vai que, né? Já pensou a vergonha que você vai passar? Os discípulos assim, ô Jesus, a gente nunca viu ressuscitar ninguém, vai, né? Mas não, Jesus tinha uma convicção de fé que era o que o Pai queria fazer através dele. Semana que a gente fala mais sobre essa intenção de cura de Jesus. Por que Deus cura uns, não cura outros? Como que isso funciona? Mas naquela hora Jesus tinha convicção, o Pai vai levantar essa menina. Por isso ele vai lá e fala, menina levanta. E a menina levanta. Existe uma convicção do dom da fé que é exercido na vida de Cristo de maneira tão poderosa, que naquela hora Jesus fala com convicção, menina levanta, e a menina levanta. Esse é o poder de Jesus. E é um poder que deixou todo mundo ali, como o texto diz, assombrado, extremamente admirado. Imagina o pai e a mãe vendo uma menina, você nunca viu ninguém ressuscitar, de repente essa menina levanta. É um susto com uma alegria, é um medo com uma admiração, mas tudo junto. Você não sabe se abraça a primeira menina, se abraça Jesus. O que você faz? É um completo êxtase que acontece no momento. E naquele momento, imagina os 3 discípulos assim, uau, isso eu nunca vi você fazendo, Jesus. E a partir daquele momento, aquilo fica tão grande no coração deles, Jesus tem que falar, claramente. Não digam isso a ninguém. Por quê? A gente poderia perguntar. Porque se o rei Herodes, se os líderes da cidade soubessem que tem agora um homem ressuscitando mortos, falando que ele é o rei do mundo, aquele que vence a morte, rapidamente iam tentar matar ele antes da hora. Jesus não queria a sua fama fora do tempo e da maneira errada. Teria uma hora de falar sobre o poder dele sobre a morte. Teria uma hora de anunciar para o mundo inteiro essa história que acabamos de ler. Mas não era aquele momento. Hoje é. E por isso, meus irmãos, eu quero terminar com essa aplicação, com esse ponto aqui da nossa história. A gente vê aqui no clímax dessa história inteira que Jesus amou aquela família, que ele amou aquela menina, ele citou uma menina morta. Isso, em primeiro lugar, para cada um de nós, deve ser lembrado como um poder de Cristo. Pelo que você tem orado? Que desafios você tem enfrentado que você imagina, talvez sem querer admitir que você pensa assim, que Jesus não pode mudar aquilo? Você lembra daquela história de que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode pedir para o monte se levantar e se lançar no mar e ele vai fazer isso? Um dia o João Pedro, eu adoro o João Pedro, ele faz ótimas perguntas. Ele falou assim, pastor, isso é literal? É uma ótima pergunta. E não é literal, apesar de Deus poder fazer isso. A ideia de levantar um monte e lançar no mar não é literal, porque pensa o seguinte, se você levantar o pico do Jaraguá aqui, jogar ele no mar, meu irmão, você vai causar um tsunami, matar tanta gente, um cristão não faria uma coisa dessas, seja numa poça d'água ou no mar, ninguém faria isso. O ponto aqui é que lá em Zacarias, o rei, o governador, né, o Zorobabel, ele tinha uma missão muito grande de vencer e restaurar todo o povo judeu depois do cativeiro babilônico. E diante dele tinha um desafio que nenhum homem poderia vencer. Um desafio de incredulidade, tinha que construir o templo, tinha que consagrar de novo o sacerdócio, tinha que restaurar a nação completamente. Tinha opositores, tinha samaritanos, tinha tudo ao seu redor impedindo o trabalho de Zorobabel. E aí o Zacarias fala para o Zorobabel, quem és tu, ó grande monte, para que não se mova diante da face do Senhor? E a ideia do monte se mover é aquela. Quando você tem fé desse tamanho, você pode pedir para desafios intransponíveis serem mudados, e Deus pode mudar através da oração. É como se você olhasse para o pico do Jaraguá e tentasse empurrar ele com a mão. E quando você tentar empurrar com a mão, ele não vai mexer, você sabe que não vai mexer. Você pode empurrar o resto da vida e não vai mexer milissentímetro, nada. Mas se você orar, Deus pode fazer um tremorzinho e passar 1 centímetro para lá, se Ele quiser. O pico do Jaraguá. Agora pensa o desafio da sua vida. Será que Deus não pode mudar aquilo que você não imagina que Ele pode mudar? Será que aquele diagnóstico que você recebeu, será que Deus não pode mudar ele? Será que Ele não pode pegar um Everest, virar de cabeça para baixo e jogar lá no fundo do mar? Se Ele pode fazer isso, por que Ele não pode mudar a sua situação? Por isso que Jesus falou para Jairo ter fé. Se a fé não fosse importante, Jesus poderia falar assim, Jairo, faz o que você quiser, eu vou fazer o que eu quero, eu vou ressuscitar a menina. Ele podia fazer assim, tanto faz a sua fé, Jairo, o que importa é que eu faço. E alguns cristãos fazem isso. Não importa a sua fé, o importante é a soberania de Deus.
Os dois são importantes. Jesus quer que Jairo tenha fé, e Jesus usa a fé de Jairo, assim como usou a fé da mulher e de vários outros, para fazer um milagre. Jesus usa a nossa fé para o milagre. Ele usa a nossa fé para nos trabalhar no meio do milagre. Por isso nós devemos sim nutrir uma expectativa de confiar e se entregar a Deus em oração, pedindo assim: Senhor, sabe esse diagnóstico que eu já estou cansado de ler, que eu já decorei o que está dito aqui? Até o dia que o Senhor me chamar, eu espero que o Senhor mude isso. Até o dia que o Senhor me pegar pela mão e me levar para a glória, eu vou esperar o Senhor fazer um milagre na minha vida. Se o Senhor não fizer, eu sei que o Senhor continua me amando do mesmo jeito. Mas eu sei que isso aqui não é nada para o Senhor. Essa sentença que eu recebi, essa notícia ruim, essa crise que eu estou passando, eu sei que para o Senhor isso não é nada, nem uma marolinha. Por isso, Senhor, se for da Tua vontade, muda a situação, derruba esse monte, inverte isso aqui que eu estou passando, com fé, expectativa, de você falar o amém, receber uma ligação falando o contrário do que você tinha recebido antes. De talvez fazer um próximo exame e talvez sair ali tudo 100%. De talvez tocar uma parte do seu corpo e vê-la restaurada. Talvez ver alguém na sua família que era revoltado contra o Evangelho, manso como um cordeiro aos pés de Cristo. Deus pode fazer o que Ele quiser. E nós não podemos diminuir a nossa fé por causa daquilo que nossos olhos enxergam. A ressurreição da filha de Jairo é uma mostra para nós, naquele momento, do poder de Jesus sobre a morte. Com uma palavra Ele vence a morte. E quando a gente olha para a própria vida de Cristo, nós encontramos o porquê que Ele fez aquilo. Semana passada eu falei sobre a cura. E nós temos a garantia que se somos cristãos, nós seremos curados. Sabia disso? Se você é cristão, você será curado. Isso é um fato. Por quê? Na cruz, Jesus carregou sobre a cruz não só os seus pecados, mas suas enfermidades. O que acontece é que nem sempre nesta vida você vai desfrutar do que Ele já conquistou na cruz. Todos nós seremos curados, definitivamente, quando nós morrermos ou formos transformados e recebermos o corpo de glória. Nesse corpo transformado, nós seremos plenamente sanados de toda enfermidade, não haverá mais dor e pranto. Porém, agora, no tempo, antes do corpo futuro que a gente vai receber, nós podemos receber migalhas do que Jesus já conquistou no futuro, aqui no passado, no presente. Por isso que pessoas são curadas hoje, porque na cruz Jesus já pagou por aquela enfermidade. E Ele pode, hoje, no tempo, derramar bênçãos do futuro, agora curando alguém. Jesus, na cruz, Ele matou a morte. Por isso, a morte que um dia vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, hoje Jesus pode reverter na vida de alguém. Hoje, se você encontra a morte como um desafio diante da sua própria vida ou de alguém que você ama, você pode imaginar que Deus faça alguma coisa ali que Ele pode mudar. Talvez Ele não mude. Tem pessoas que Jesus não ressuscitou, mas Ele pode. E só quem sabe se Ele vai ou não vai fazer é Ele. Por isso, se entregue com fé à oração, pensando no que Ele pode fazer. E por fim, Jesus matou a morte na cruz. O puritano Joe Owen tem um livro chamado A Morte da Morte na Morte de Cristo. A morte morre quando Jesus morre. Porque com a morte de Jesus, aquele nosso maior desafio, o grande inimigo que Paulo fala que é o último inimigo a ser vencido, é de fato derrotado. Jesus, quando Ele morre na cruz, Ele agora está garantindo que a morte não tem mais poder sobre cada um de nós. Nós podemos passar pela morte como cristãos por um aspecto biológico. Nosso corpo vai definhando e nós encontramos a morte. Mas nós não enfrentamos a morte como cristãos como castigo do pecado. Sabe o salário do pecado, que é a morte? Se você é cristão, você não tem mais que pagar essa conta. Jesus já pagou. Nesse sentido, quando Jesus volta, se você estiver vivo, você não vai precisar morrer. Essa é a lógica de Paulo. Se Jesus já morreu por você, você não tem que morrer para receber um corpo de glória. Ele já transforma, porque a morte não é mais uma conta a ser paga. Mas se você ainda não morreu com Cristo, a morte dele, você vai ter que morrer. E saiba que quando você voltar dos mortos, e você também, se não for crente, você vai voltar também, vai ser para ter um corpo para passar a eternidade na destruição do inferno. É terrível também, mas é verdade. Por isso, se você crê em Jesus, o seu corpo vai ser transformado para viver para sempre na glória, porque Ele matou a morte no seu lugar. Se você não é crente, Ele vai te ressuscitar também, mas vai te dar um corpo que não vai ser destruído, mas que vai sofrer eternamente, em corpo e alma no inferno. É aquelas partes horríveis do Evangelho que a gente não gosta de falar para as pessoas, mas é verdade também. O sofrimento não é só na alma, é no corpo, para aqueles que não creem em Cristo. E qual que é a única saída de nós escaparmos da ira justa de Deus, que nós devemos passar se não confiarmos em Jesus? É nos entregarmos a Ele. Por isso, aquela palavra que os discípulos não podiam anunciar, hoje nós devemos anunciar. Jesus é o Rei sobre a morte. Ele venceu a morte na vida de pessoas, Ele venceu a morte nele mesmo que ressuscitou da sepultura no terceiro dia. E Ele um dia vai vencer a morte de cada um de nós aqui. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. Eu acho que ainda vai demorar um pouco. Até lá, todos nós aqui estaremos mortos. Seremos várias plaquinhas em vários cemitérios espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Mas vai chegar um dia que Ele vai levantar cada um daqueles que daqui criam na palavra de Deus, para dar um corpo
sem sofrimento, sem dor, sem tudo aquilo que a vida arrancou de nós. E naquele corpo glorificado nós habitaremos plenamente uma vida eterna nessa terra transformada que um dia Ele vai nos dar. Por isso, hoje, agora que a história já passou, anuncie a vitória de Cristo sobre a morte. Quando alguém vier com desesperança, diga as palavras de Cristo: não temas, crê somente. O meu rei, o seu rei, o nosso rei, venceu a morte. Com uma palavra, ele ressuscitou uma menina. Com o poder da sua própria ressurreição, ele saiu da sepultura e reina soberano sobre os céus e a terra até hoje. Esse é o nosso rei. Nós devemos adorá-lo, nos entregar a ele, confiar nele, exercer a fé, por mais difícil que seja, dia a dia nele.